No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Deve ir a Jerusalém. Toda a cidade o espera. Os oficiais de Israel devem conhecê-lo e reconhecê-lo. Não, Judas. Em Jerusalém, o Filho de Deus será rejeitado pelos oficiais e sacerdotes do templo. Ele será condenado. Ele será entregue aos céticos, que irão flagelá-lo, zombá-lo, irão matá-lo. Meus amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos meditar um pouco a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem foi Jesus Cristo? Um personagem real ou uma ficção? Ele era realmente o Filho unigênito de Deus, conforme descreveu o apóstolo João? Ele tinha poderes sobrenaturais? Quando se trata de uma investigação à luz das Escrituras Sagradas, estas e outras perguntas entram na esfera da fé, o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. A fé é uma esfera que ultrapassa os limites da investigação científica e transcende a interpretação. A ciência se cala quando a fé se inicia. A fé transcende a lógica. É uma convicção onde há ausência de dúvida. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem a arte da dúvida, a ciência não tem como sobreviver e expandir a produção de conhecimentos. Jesus Cristo discorria sobre a fé. Falava da necessidade de crer sem duvidar. De uma crença plena, completa, sem insegurança. Falava da fé como um misterioso processo de interiorização, como uma trajetória de vida clandestina. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, que extrapola o sistema sensorial e que cria raízes no âmago do espírito humano. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois ela tem raízes no cerne da experiência pessoal de cada indivíduo. Portanto, não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, ele era um mestre intrigante nessa arte. Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar, refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar.
Se nós estudarmos os 4 evangelhos de Jesus Cristo, que são as suas biografias, e investigarmos a maneira como Cristo reagia e se expressava diante dos pensamentos, constataremos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. Um dos maiores problemas enfrentados por Cristo era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam, ou seja, a rigidez intelectual com que elas pensavam e compreendiam a si mesmo e o mundo que os envolvia. Por isso, apesar de falar da fé como ausência da dúvida, ele também era um mestre sofisticado no uso da arte da dúvida. Ele a usava para abrir as janelas da inteligência das pessoas que o cercavam. Como Cristo usava a arte da dúvida? Se observarmos os textos dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente questionador, um ousado investigador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizar e a se questionar. Também era um brilhante contador de histórias que perturbava os pensamentos de todos os seus ouvintes. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus? Ele tem uma natureza divina? Ele é o autor da existência humana? Como ele antecipava ao tempo e previa fatos ainda não existentes, tais como a traição de Judas, a negação de Pedro? Como ele realizava os atos sobrenaturais que deixavam as pessoas extasiadas? Como ele multiplicou os pães e os peixes que saciou a fome de milhares de pessoas? Ele multiplicou a matéria, moléculas, ou usou qualquer outro fenômeno? A ciência não pode dar essas respostas sobre Cristo, e nem outras tantas, pois essas perguntas entram na esfera da fé. Como já disse, quando começa a fé, que é íntima e pessoal de cada ser humano, e que, portanto, deve ser respeitada, a ciência se cala. Cristo continuará, em muitas áreas, um grande enigma para a ciência.